Por que carros movidos a gasolina ou a álcool têm diferença de potência e consumo? Levando em consideração, galera, a gasolina ela é mais energética em si do que o álcool. No caso, o álcool, então, para poder fazer o mesmo serviço que ele faria com 1 litro, teria que compensar um pouco mais para poder fazer o mesmo que a gasolina faria, porque ele tem menos energia em si do que a gasolina. Só que o álcool, galera, ele é um combustível mais gelado. Isso quer dizer o quê? Na mesma hora que está acontecendo a combustão, ela esquenta. Só que por ele estar no motor que normalmente esquenta, ele consegue refrigerar mais a parte da combustão, a área interna da combustão. Acaba que muitas vezes consegue fazer com que o motor puxe um pouco mais de combustível e um pouco mais de ar também. Aí já dá uns pontos o porquê, juntando duas coisas, o porquê que o motor gasta mais. Porque ele consegue puxar mais combustível em si para a câmara de combustão e porque ele é menos energético que a gasolina. Aí já é um dos pontos desvendados. Então você deve estar me perguntando, por que carro a álcool normalmente é mais forte que carro a gasolina? Para quem não sabe, a gasolina, o combustível em si, ele é feito em medições por octanagem. A tendência, quanto maior a octanagem, melhor o combustível. O álcool em si, ele apesar de ser explosivo também, ele não é feito por octanagem, ele é uma outra medição. Mas vamos comparar mais ou menos assim, ó. Segundo que me informei, gasolina mais ou menos ela tem 86 octanas por aí, combustível comum. Já um álcool ele pode ser comparado com uma gasolina de até 110 octanas, isso se for ver é muito melhor em tese do que a gasolina. O que isso quer dizer? Bom, para quem não sabe, a octanagem é uma medição que eles fazem para ver a resistência do combustível à detonação. O que isso quer dizer? Para quem não sabe, o combustível pode sim se autodetonar sem ter uma centelha, sem ter uma faísca. Isso é bom e é ruim. Quanto maior a octanagem, maior resistência ele tem. O que isso quer dizer na prática? Se você tem a partir do ponto do motor, se você acabar comprimindo muito combustível que tem octanagem baixa, no caso a gasolina, ele detona antes em si do que a centelha do motor fazer aquela explosão acontecer. Isso dá uma pré-ignição muitas vezes, o carro fica bem louco, fica fora do ponto, muitas vezes que eles falam que dá um barulho pino batendo. Já o álcool não, o álcool ele consegue comprimir mais o combustível do que a própria gasolina. Isso quer dizer o quê? Você consegue trabalhar com um motor mais taxado. Por isso que carro a álcool é mais taxado que carro a gasolina, porque ele consegue comprimir mais esse combustível sem que ele detone. E por que ele ganha potência então? Quando você consegue comprimir bem aquela mistura ar-combustível e consegue dar a centelha, por ele estar muito comprimido aquele combustível, a explosão é muito mais forte. Então ele acaba ficando muito mais forte, ou muito mais forte não, mas ele consegue ter uma certa diferença de potência comparado com a gasolina por causa disso. Resumindo, o álcool tem menos energia, gasta mais para fazer o mesmo serviço, ele acaba refrigerando a combustão, consegue puxar mais ar combustível para o motor e tem maior octanagem, maior resistência à detonação, assim conseguindo taxar mais o motor. Um negócio muito interessante também, galera, já que a nossa gasolina tem muito álcool, está com 30% atualmente, se não me engano, você consegue trabalhar com motores antigos, tipo o Gol, um pouquinho mais taxado, porque ele tem um álcool na mistura, então ele consegue trabalhar com um pouquinho mais de taxa. Pode ser que o carro tenha uma resposta um pouquinho melhor, ou consegue voltar aos números originais dele, porque se ele ficar no ponto original, a gasolina do jeito que está hoje, ele vai acabar gastando mais e vai ficando até um pouco mais fraco em si.